Certo. Vou mostrar aqui como funciona o código que eu fiz para o projeto de matemática, valendo um ponto extra de cálculo 1. O nosso código ele está com configurações fáceis aqui que eu coloquei no plot config. Eu pedi para uma IA colocar melhores anotações, aí ela colocou typing aqui porque eu estava sofrendo com esse código ficou estupidamente enorme. Ele é feito com o NumPy, o Matplotlib, o SymPy como requerimentos. E quando a gente roda aqui, a gente vai conseguir ver a nossa função sendo representada junto com a nossa linha. Esse caso aqui, a gente vai ter uma função que ela fica idêntica a uma linha, quase idêntica. E nela a gente vai ter um caso impossível, que é o caso do 1, onde a gente não tem um ponto de verdade aqui, mas a gente consegue saber que o nosso limite global ele vai ser igual a 2, porque ambos os limites laterais são igual a 2. E a derivada nesse caso não existe. Aqui a gente consegue tocar uma animação mostrando essa aproximação dos limites laterais, chegando num ponto que ambos ficam literalmente em cima de 2, extremamente pouco a diferença. Então você consegue ver ali no y, que é a nossa diferença do limite lateral do ponto. Ele fica muito próximo. A gente consegue colocar funções diferentes, como x elevado a 2, que mostra melhor aqui as derivadas sendo calculadas. Mostra a função dela simplificada, que fica 2x. A gente consegue colocar casos onde vamos ter partes que não existem, como o zero, que ele falaria que o limite global não existe, os limites laterais, o positivo é mais infinito e o negativo é menos infinito, e mostra que a derivada também não existe nesse ponto. E aqui a gente também consegue, que é o mais da hora desse projeto, controlar as animações que a gente vai mostrar. Tipo, se eu quiser tirar o zoom, aí a gente consegue ver aqui que literalmente eles viram o mesmo ponto aqui nessa visão. A gente consegue tirar o tracejado embaixo. Ah não, ele vai continuar ativado por causa de erro de configuração meu, mas é chato de arrumar. A gente consegue também, que esse é o da hora que eu fiz nesse projeto, colocar funções que são 3D. Tipo x elevado a 2 mais y elevado a 2. Tem algumas limitações, eu não consigo selecionar aqui por clique, porque o clique ele reseta a nossa derivada, mas eu consigo colocar a posição dela por aqui. Colocar o 2, 2, você consegue ver que a nossa derivada no x ela fica em 2x e no y ela fica em 2y também. E aqui ele consegue criar o nosso plano, ele fica meio difícil de ver aqui, mas a gente colocar ele um pouco mais para cima para ser mais visível. Ele está... é bem lagado, bem pesado rodar isso daqui. Mas se a gente vier e mostrar aqui essa posição, você vai ver que o plano ele tá na angulação correta, que ele continuaria subindo aqui. Eu também coloquei como um controlador a variável z, que ela é um valor fixo que eu consigo controlar ela aqui. Então se eu colocar aqui o nosso ponto colocar ele mais próximo, né, no 2, no 3, quase saindo, aí a gente consegue vir aqui e ver como esse plano mudaria aqui nas alterações do z. Funciona com coisas como seno e cosseno, como seno de x vezes z mais cosseno de y vezes z. A gente teria aqui um gráfico bem da hora. Controlando aqui, a gente consegue controlar o período dele.
colocando assim, fica um gráfico que eu acho um dos mais legais, que é o x mais y, mais esse treco todo, que parece literalmente um tecido balançando com o vento, que é bem da hora. Aí a gente consegue usar a tangente trava bastante na renderização aqui. Opa, pera um pouco que a tangente eu coloquei. Eu tenho que colocar o Y, senão ela não renderiza corretamente, já que ele reconhece como duas variáveis. Aqui a gente consegue ver que ela fica um período bem estranho no 3. Como a tangente é mais complexa, ela tem alguns erros de renderização, tipo ele conecta aqui os dois lados da tangente, algo que eu não consegui arrumar no gráfico 3D. Mas dá pra colocar, pra pegar a posição dele em qualquer local, até nos locais que não existiria, que seria o zero. Ele vai mostrar que não existe. O meu PC travou. Ele travou. Mas esse é o projeto. Ele consegue mostrar quase qualquer tipo de gráfico e já calcular as derivadas e os limites dele em 2D, né? Aí a gente consegue colocar valores constantes, como 2. Se eu calcular o valor dele em qualquer um deles, nossa derivada vai ter o valor simplificado de 0, ou seja, ela é 0 sempre. Consigo colocar valores como π, ele já vai mostrar aqui, vai falar. Não tem nem que animar nessas partezinhas aqui, porque o limite sempre vai ser também o valor correto. E é isso o projetinho. Tem vários controles aqui para as animações. No momento que você clica, ele vai calcular a derivada e consegue rodar gráficos mais complexos. Isso tudo foi feito usando o Matplotlib. Aqui a gente tem uma classe que eu coloquei como MathEngine, que tem todas as partes que eu uso para fazer a função numérica, fazer o parseamento da função, a gente calcular os limites, que eles são calculados pelo próprio SP para evitar problemas. Aí a gente calcula o limite vindo de um número maior, o limite vindo de um número menor. E para o limite global, a gente calcula ambos os limites e retorna se ele existe. E se ele existir, ele vai ser igual ao limite maior. Porque se ele não existe, quer dizer que o limite maior não é igual ao limite menor, então não importa qual limite que eu coloco aqui, você tem que falar que ele não existe se não forem iguais. A gente coloca os casos de tratamento de erro para caso ele seja infinito, porque senão dá erro. Aqui tem os cálculos de derivada. Cálculo de derivada em gráficos de uma dimensão é extremamente simples. Ele é só isso. Pegar a diferença aqui, colocar o ponto, calcular se a derivada ela é finita ou não. Já pro caso do 3D, a gente tem que calcular a derivada do x, derivada do y, e disso checar se ambas são finitas, retornar elas. Mas é basicamente o mesmo cálculo sendo repetido 2 vezes. E a gente detecta as descontinuidades. Detectando as descontinuidades, a gente consegue colocar para ficar separado gráficos que estão na primeira dimensão, né? Separar as partes da tangente, não ter uma linha conectando elas, o que eu não consegui fazer em 3D. E aqui tem o nosso renderizador. No renderizador a gente vai iniciar nele o nosso AX, que é o nosso plot, ou seja, ele é o jeito que a gente interage com a tela inteira. Aqui, ó, o jeito que a gente interage com a tela inteira. E a figura é especificamente essa parte aqui. Aí a gente vai ter os artistas, que é o que controla as animações. E a gente plota
aqui na parte do widgets. Cadê o widgets? Eu esqueci onde que ele tá. Na parte da criação de widgets, a gente plota os textos e as interações que a gente consegue ter com o gráfico. Aí tem muito boilerplate nesse código. É bem difícil mexer com Matplotlib, mas é muito poderoso, maravilhoso. Mas tem muito boilerplate. Muito obrigado pela atenção.